a paz de Deus seja com você. É muito bom poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Hoje a nossa reflexão é sobre humildade. Leitura bíblica em 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim, homem, para que eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as suas vestes, deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus servos e oficiais lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. O que nós lemos narra a história de um comandante do exército da Síria. Este comandante se chama Naamã. O seu nome significa encantador, aquele que tem todo o poder da realeza. Naquele período, o Senhor deu vitória para o povo da Síria. Deus estava no controle das guerras. Provavelmente essa vitória é para disciplinar o povo de Deus. Após a guerra, levaram consigo uma menina do povo de Israel para servir a mulher de Naamã. Infelizmente, as mulheres, as crianças, eram vítimas de guerra, levadas como despojo. Essa menina tem algo importante no evento e no decorrer da história, pois ao saber da doença de Naamã, provavelmente a lepra de Naamã era uma doença de pele, pois os portadores da lepra eram excluídos da sociedade. A menina, então, ela demonstra compaixão e fé e diz a respeito do profeta de Israel, no qual ela ouviu e sabia sobre os seus milagres. Naamã, então, vai até o seu rei e diz as palavras dessa menina. Ele percorre todos os protocolos legais para atravessar a fronteira
diplomático, então ele faz uma carta para o rei de Israel, mas o rei de Israel desconfia dessa mensagem, acha que o rei da Síria está querendo propor algo mais para desentender com o rei de Israel. O rei de Israel desconfia das intenções de Naamã e do rei da Síria e imagina uma possível invasão. Eliseu, o profeta, ao ouvir isso, corrige aquela situação e comunica para enviar o homem até a ele. Naamã fica indignado de como as coisas estão acontecendo, mas decide ir até o profeta. E chegando à casa de Eliseu, ele para com os seus carros e cavalos uma certa distância, demonstrando o seu poder diante daquele que se dizia ser um homem consagrado a Deus. Aqui fica bem perceptível o contraste entre a caravana de Naamã e a simplicidade de Eliseu na sua humilde casa, naquela cidade em Samaria. O encontro que Naamã pretendia ter com o profeta, então, é frustrado, pois Eliseu envia um mensageiro que diz para ele se lavar no Rio Jordão 7 vezes, mergulhar e ele seria curado. Lava-te 7 vezes. Aqui o número 7 significa completude, perfeição. O Jordão é um rio nacional e pequeno. Aqui demonstra também uma certa oposição aos rios da Síria. Marca-se também uma certa oposição das divindades sírias. De forma geral, as águas e os rios carregavam sentido de restauração e purificação. A expectativa de Naamã era que o profeta tivesse toda a formalidade com a sua visita tão ilustre. Ele fez uma caravana com carros, cavalos e ele manda um mensageiro ir até Naamã. Ele esperava que Eliseu invocasse o nome de Deus, a sua divindade, esperava também um gesto ritual para operar a sua doença. A frustração e a irritação de Naamã é notável. Ele menospreza os rios de Israel como possibilidade de trazer a cura. Existiam outros rios melhores, assim como uma pequena menina persuade Naamã a procurar o profeta em Samaria. Um punhado de servos, pessoas de menor significação social, são aqueles que influenciam diretamente na cura. A partir da argumentação dos seus servos, Naamã vai ao rio e ele vai ao Jordão e desce. E descer aqui tem a ver com deixar a sua arrogância diante daquele insignificante riozinho. Assim, ele faz e a sua carne torna-se como de uma criança pura. Quais lições podemos tirar para a nossa vida através dessa breve história? Naamã, que significa o encantador, o ilustre, aquele que tem prestígio, entra em contraste com uma menina escrava que nem aparece o seu nome na história, e foram justamente uma mulher e uma criança consideradas insignificantes naquela sociedade que conduziram Naamã à cura. Em primeiro lugar, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. 1 Coríntios 27. Hoje, do mesmo modo, Deus chama pessoas pequenas diante da sociedade para ser
serem portadoras da sua graça, para falarem do seu poder. A menina disse a boa notícia, há milagre em Israel. Estamos diante de uma narrativa de milagre. Os milagres no Antigo Testamento são muitos e eles estão ligados aos sinais, às ações de Deus na vida, na história, no cotidiano das pessoas. Os milagres, eles nos ensinam, antes de tudo, a redirecionar o olhar e coloca-nos sobre aquele que se apresenta na história como força criadora e libertadora. Apesar de ser estrangeiro, Naamã encaminhava um círculo popular que propagava a fidelidade a Deus. Aqui marca um contraste também entre as divindades da Síria e o poder de Deus diante de tantos deuses. Naamã é desafiado, é direcionado ao Deus de Israel, de onde vem o milagre. Os milagres, portanto, são sinais que nos indicam os locais, o caminho que devemos percorrer. O caminho que Naamã deve percorrer é o caminho da humildade. Naamã teve que descer no subúrbio, ir a um lugar pobre. O propósito de Deus, do mesmo modo, é que o ser humano saia de si mesmo e vá ao encontro da realidade do seu próximo. Naamã é um exemplo de um homem que tem o seu orgulho quebrado. Quanto a nós, a humildade em nossas ações, devemos seguir o exemplo de Jesus, que abriu mão da sua glória, se esvaziou e servo tornou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade parece que caiu da moda em nossos dias. O reconhecimento, o poder é o que mais o ser humano tem buscado, e os milagres não são mais para o reconhecimento e a glória de Deus, mas para a glorificação, muitas vezes, do ser humano. Deus procura pessoas que sejam humildes, servos e servas do Senhor. Deus, quando age na história do ser humano, tem o seu modo específico de agir. O modo do milagre de Deus é diferente da expectativa do ser humano. Naamã espera um gesto de honra, reverência, um ritual de cura. De cura não é realizado, mas pelo contrário, Naamã tem que descer a um riozinho pequeno e lamacento e curvar-se diante de Deus. Deus não se curva diante do ser humano, mas o ser humano diante de Deus. A palavra humildade vem de humus, terra, aquilo que está no chão. Humilde é aquele que sabe servir o outro. Hoje também muitas pessoas estão frustradas com Deus. Esperam que algo aconteça em sua vida de certa maneira, mas o milagre de Deus tem a sua maneira de agir e um modo que foge das nossas compreensões. O modo de Deus é melhor. Coloque-se à disposição de Deus. Faça a sua parte e Deus irá agir no tempo certo, no modo, no lugar determinado por Ele mesmo. O propósito do milagre sempre é a glória de Deus. A glória de Deus é o que Naamã reconhece. Eis que agora reconheço, ele diz, que em toda a terra não existe Deus, senão em Israel. Os milagres não são para o reconhecimento do ser humano, mas para que Deus seja honrado, glorificado. Assim, Deus hoje não traz a doença, a
misericórdia de Deus não depende de nosso mérito ou do cumprimento de protocolos. Não há nada em nós, não são esforços humanos, mas a purificação consiste unicamente na graça de Deus. O homem, o ser humano, não pode controlar os milagres de Deus. Deus, ele realiza os seus milagres porque ele é bom e porque nos ama. Aqui ocorre o milagre, a cura, a restauração e a salvação nessa história. A cura de Naamã precisava, em primeiro lugar, passar pela cura de sua alma. Naamã não entendia, mas desde o momento em que ouviu a boa notícia, começou a restauração na sua vida. Do mesmo modo, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a boa notícia do Evangelho, começa Deus a operar em nossas vidas. Desse modo, Deus quer que, assim como Naamã, nos esvaziemos de nós mesmos, de nosso orgulho e de toda vaidade. Quanto a você, você busca um milagre? Coloque a boca no pão, seja humilde, se prostre diante de Deus, acredite nas misericórdias de Deus, reconheça como único e salvador, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida. Acredite que o mesmo Deus que realizou milagre na vida de Naamã pode fazer um milagre em sua vida hoje. Neste momento, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento de reflexão da sua palavra. Espírito Santo, esteja trabalhando em nossos corações, assim como o Senhor fez na história de Naamã. Quebra em nós, Pai, todo o orgulho, toda a vaidade, que possamos te amar e te servir. Nos ensina a servir o nosso próximo. Senhor, assim hoje nós esperamos um milagre sobre nossa nação. Que o Senhor dissipe essa enfermidade, traga cura para aqueles que estão doentes. Senhor, tenha misericórdia